temos um prazer receber aqui no programa Comando da Sete. A depressão, ela está ampliada com essa pandemia e agora talvez na pós-pandemia? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Said. Sim, a depressão, ela aumentou o número de casos durante a pandemia e a gente estava até conversando aqui mais cedo de que muitas pessoas perderam entes queridos, familiares, amigos na pandemia, e isso é um grande fator de risco, além do luto, para desenvolver a depressão. E algumas pessoas já tinham sintomas depressivos, e isso se potencializou durante a pandemia, por causa de distanciamento social, privação de exercício físico, atividades de lazer. Então, tudo isso que garantia, né, e proporcionava uma saúde mental adequada foi reduzida ou privada, e a depressão ficou mais ampliada. Assim. Ficou mais evidente, né? Mais evidente, com certeza. E tem pessoas que lidam melhor com a situação adversa, outras têm mais dificuldade, né? Exatamente. A capacidade de resiliência, ela é um pouco complexa porque, de uma certa forma, envolve a história da pessoa, como ela foi criada, valores, mas existem evidências científicas de que uma parte também pode ser genética. Então, a biologia da pessoa pode também ter um pouco de determinismo no quão resiliente ela pode ser diante de algumas situações. Por isso que, dependendo do estímulo, por exemplo, uma pandemia, algumas pessoas não vão desenvolver transtornos mentais e outras vão, porque a biologia predispõe uma tendência de desenvolver transtorno mental ou não. Aquela tem também o aspecto que, aliás, entram vários aspectos: familiar, social, né, com as pessoas, o dia a dia, e também assim, quando acerta, quando erra. Com certeza. A gente costuma dizer que os transtornos mentais, eles são multifatoriais. O que isso significa? Que nunca é só uma causa, é uma somatória de causas que vão somando forças até desenvolver o transtorno mental. Então isso envolve fatores genéticos, fatores ambientais, então como a pessoa foi criada, qual é o ambiente que ela está inserida, se ela tem uma rede de apoio, e tudo isso vai somando força, histórico de traumas na infância. Então são fatores de risco que somados podem predispor ao transtorno. Porque tem essa questão, por exemplo, o passado, né, ele fica escondido lá dentro da pessoa, de repente surge do nada. O trauma na infância é um grande fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Histórico de abuso, seja sexual, ou físico, ou psicológico e moral, isso pode sim ser um grande desafio, porque predispõe realmente o surgimento de transtornos mentais na vida adulta. E é um grande fator de risco. É terrível, viu? A Tânia, ela mora no bairro Delfino Magalhães, ela mandou uma mensagenzinha aqui, falando que ela não conhece a alegria. A angústia mora dentro dela. Tânia do céu. Isso pode ser um indicativo de que a Tânia precisa buscar ajuda, porque isso pode ser um sinal de depressão. À medida que a pessoa perde a capacidade de sentir prazer nas coisas e sente, na maior parte do tempo, tristeza, angústia, isso é um sinal de que pode ser depressão. Dependendo do tempo, né? Eu costumo atender alguns pacientes que comentam que eles estão há tanto tempo deprimidos que eles esqueceram como é ser feliz. Mas o recado que eu queria deixar para os ouvintes é que tem tratamento, tem como você se sentir melhor. Então busque a ajuda de um profissional, porque nós estamos aqui para ajudar vocês. Agora é interessante, tem que a pessoa chegar num ponto e falar assim: puxa vida, eu nem sei o que é felicidade, porque eu já o copo só tem sal. Sim. E é uma característica da depressão, é um sintoma da depressão, na verdade. Um dos sintomas da depressão se chama anedonia, que significa a perda da capacidade de sentir prazer ou interesse nas coisas. E é um sintoma pouco conhecido da depressão, mas ele é um dos mais importantes. Porque à medida que a pessoa vai perdendo o interesse nas atividades e nas pessoas e perde o prazer nas coisas, ela vai se minando, ela vai se fechando
e realmente perde o prazer de viver. Acaba se isolando também. Se isolando, né? Com certeza. Isolamento é um negócio assim. Ali, o isolamento vai ter a mesma raiz de solidão. Exatamente, que também é um fator de risco para a depressão. Então, a própria depressão vai piorando os sintomas. Como que é a abordagem assim, do Dr. Matheus lá na hora que a visão é depressiva, como é que a abordagem é feita para começar essa reconstrução? Ótima pergunta. O diagnóstico da depressão, a gente considera como um diagnóstico clínico. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Não existe um exame de imagem, como uma ressonância, uma tomografia, um eletroencefalograma, que faz o diagnóstico. Então, é a conversa com o psiquiatra e a identificação dos sintomas que faz a gente suspeitar que seja um episódio depressivo e fechar o diagnóstico. A partir desse momento, a gente elabora um plano de tratamento que pode envolver medicação, mas a equipe multidisciplinar também é importante, né? Os psicólogos são fundamentais e a gente precisa deles para o tratamento. Então, conversar com o paciente, mostrar que ele não está sozinho, tem várias pessoas que sofrem dessa doença, explicar que realmente a depressão é uma doença, que não é nenhum tipo de fraqueza e que com o tratamento a possibilidade de melhora é muito grande. O objetivo do tratamento da depressão é a remissão total dos sintomas, o que significa a melhora de 100%. E a questão da depressão, que é chamada depressão pós-parto, ela está vinculada a esses problemas emocionais também, dessa forma? A depressão pós-parto é um subtipo de depressão, vamos dizer assim. E ela está envolvida com alterações hormonais que acontecem no período, né, da gravidez. E a própria gravidez já é um período de maior vulnerabilidade psíquica e emocional da mulher. Então, quem já tem predisposição a ter depressão pós-parto, durante a gravidez, né, esse risco aumenta e aí a pessoa desenvolve depressão. Uma coisa que é curiosa, que pouca gente sabe, é que existe uma doença chamada transtorno bipolar. E dentro do transtorno bipolar, a pessoa pode ter episódios de depressão, que são muito parecidos, para não dizer igual, o episódio depressivo da depressão que a gente normalmente entende, né? Que é o transtorno depressivo maior. Então, como o diagnóstico é muito parecido, os sintomas são muito parecidos, somente a avaliação do médico para diferenciar. Isso implica que o remédio para tratar o transtorno bipolar é diferente do remédio que trata a depressão. Então, se a pessoa não procurar ajuda, ela pode fazer o tratamento errado. Sim, aí agravar o que pode ser solucionado. A questão da gravidez, antigamente, eu acho que nem tinha esse quadro, se era estudado, eu não sei, mas fala assim, ela teve o resguardo quebrado, que ficava naquela depressão danada. Sim. Existe, no período pós-parto, uma coisa que a gente chama de blues puerperal, que é uma tristeza fisiológica que dura poucos dias, que algumas mulheres podem sim ficar mais para baixo, mais tristes, mas isso passa. À medida que isso avança com os dias, a gente tem que considerar a depressão pós-parto realmente como uma doença e fazer o tratamento. Porque muitas mulheres não buscam ajuda e sofrem muito no período do pós-parto. Isso prejudica a amamentação, prejudica o vínculo com o filho. Então, a mulher que está sofrendo, está triste, se sente realmente deprimida, tem que buscar uma avaliação para fazer um diagnóstico e um tratamento. E se não souber, até pune a mulher, né? Exatamente. Vira como se ela fosse culpada. Você tem que ser forte, sabe o que fazer, dá um sofrimento triplo. Exatamente. Como o sofrimento da depressão, ele não é visto, ele não é palpável, né? Ele está internamente, muitas pessoas realmente não acreditam, não entendem, o que é um erro muito grande e que fazem com que o paciente sofra ainda mais, porque ele não sente validado, não sente compreendido. Sente culpa ainda. E sente culpa. O Alex está colocando aqui que a solidão e o sofrimento, ele convive com isso, com a presença da solidão e sofrimento. A gente não entende o sofrimento que mas com certeza esse é emocional, né? Sim. O sofrimento emocional, ele pode ser muito devastador, porque
à medida que a pessoa não procura ajuda e a angústia, a tristeza, ela vai aumentando, isso pode levar a pessoa a fazer coisas que ela não gostaria de fazer, né? Ou tomar medidas radicais para eliminar essa dor, e não é o melhor caminho. O melhor caminho é buscar realmente o tratamento. Conversar mesmo, né? Conversar. Bom dia, Sade. Gostaria de saber do Dr. Matheus como dar continuidade, suponho, o tratamento em uma paciente com depressão que acabou ficando grávida. Os medicamentos devem ser cancelados? O Júnior Neguinho está mandando aqui. Excelente pergunta, Júnior. Essa é uma dúvida muito comum, de que será que na gravidez pode-se fazer o tratamento de depressão ou temos que retirar todos os medicamentos? A resposta é possível fazer o tratamento de depressão na gravidez. Existem medicamentos que são estudados e são mais seguros para serem usados no período da gravidez e também no período da amamentação, né, do pós-parto. E o que a gente sabe é que ter depressão na gravidez e não tratar pode ser mais perigoso do que usar o remédio. Então, é fundamental, se a mulher gestante for diagnosticada com depressão, que ela procure um psiquiatra para continuar o tratamento. Pode ser que seja necessário trocar o remédio por um que seja mais seguro, né, na gravidez, mas não interromper o tratamento, porque isso pode piorar a depressão e é mais arriscado do que fazer o uso do medicamento. Pior, né? A Marlene está falando que na pandemia ela perdeu os pais e isso gerou ela uma tristeza. É aí que entra o perigo da pós-pandemia, né? Sim. Sinto muito aí pela Marlene, né? Mas a pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos, amigos, familiares, e isso é um grande fator de risco para o surgimento da depressão. Além do luto que muitas pessoas viveram e estão vivendo, isso pode ser um gatilho realmente para o surgimento da depressão. A partir do momento que os sintomas não melhoram depois de um tempo de luto, devemos suspeitar de um luto complicado ou de realmente um transtorno depressivo maior, e a busca de ajuda com um psicólogo ou com um psiquiatra se torna importante. Porque ainda tem, em muitos lugares ainda tem aquele mito que o psiquiatra só trata de doido. Sim, um mito que ainda perdura na cabeça de muita gente. Muitas pessoas têm esse imaginário, mas é curioso que no consultório, quando a gente começa o tratamento e a pessoa melhora e vê a diferença e o impacto que isso tem na vida dela, geralmente ela comenta assim: nossa, se eu soubesse eu tinha vindo antes aqui, feito o tratamento. Então, quem tem esse tipo de visão tem que repensar, né? Porque o psiquiatra, na verdade, é o médico de quem está sofrendo. Se você está angustiado, está ansioso, está deprimido, é o psiquiatra que você tem que procurar. Alguém que entenda mesmo, não é assim, né? Exatamente. Além do problema, outro dia eu vi uma cena interessante numa casa lotérica. Tinha uma senhora conversando que essa pandemia, a gente sofrendo e tal, eu não consigo dormir, tenho problema de insônia, de tristeza e tal. Aí eu tô tomando um remédio, parece que tá melhorando. Você podia me dar não, eu tenho uma caixa sobrando. Quer dizer, a pessoa vai pegar o remédio da outra para usar. É aí que a gente entra na automedicação, que pode ser bastante perigosa. Vamos dar esse exemplo aí do remédio de dormir. Existe um tipo de medicamento que chama benzodiazepínico, que são os famosos tarja preta. É o Rivotril, o Frontal, que é o Alprazolam, diazepam, etc. Esses medicamentos, eles realmente podem fazer a pessoa dormir, eles dão sono, mas eles têm um risco grande de causar dependência. E à medida que a pessoa vai tomando sem indicação médica e sem um controle, ela pode ficar dependente do remédio. Toda vez que a gente começa um medicamento, a gente tem que ter em mente algumas perguntas, assim: por que você vai usar esse remédio? Né? Qual a indicação de usar ele? Qual a dose que você tem que usar? Por quanto tempo você vai usar? O que você espera usando esse medicamento? Se você não tem essas respostas, então você não tem que começar a usar o remédio. E pior quando pega do outro lá, né?
Na outra fala, não deu certo comigo, vai dar certo com você. O medicamento, ele pode ter riscos à saúde, ele pode piorar doenças clínicas que a pessoa já tem, ele pode piorar o próprio sintoma que a pessoa acha que vai melhorar, mas pode piorar. Então, somente a avaliação do médico, para isso que existe o médico, para poder determinar o melhor medicamento para aquela pessoa. A gente vê isso demais. Demais. De colírio, analgésico, vale tudo, né? Sim. É um perigo. E voltando no transtorno bipolar que eu tinha comentado, se a pessoa que tem depressão, mas ela é portadora de transtorno bipolar e toma o antidepressivo, por exemplo, ela pega a fluoxetina da vizinha e toma, ela pode piorar a depressão ao invés de melhorar. Porque é uma outra doença. Apesar dos sintomas serem praticamente iguais, é uma outra doença. Isso aí só o profissional para detectar, só o profissional para detectar, exatamente. Dialogar aquilo. Bom, como aqui no final das contas acaba vivendo um consultório mesmo, doutor vamos lá. Matheus. Bom dia, eu sofro muito porque perdi minha querida mãe e aí não demorou nem um pouquinho, meu marido separou de mim e eu estou sofrendo muito, caminhando para depressão. Não colocou o nome, mas está um quadro assim que mostra, às vezes até coloca aqui para expor uma situação assim de buscar uma solução, né? Sim. O que é que eu recomendo para essas pessoas que estão sofrendo? É conversar abertamente sobre os problemas, procurar um psicólogo. O luto, né, ele é compreendido como um processo fisiológico que todos nós temos que passar. Então é normal se sentir triste no luto, mas é preciso buscar uma ajuda de um psicólogo para poder entender, compreender e reformular e ressignificar o luto. Porque muitas pessoas têm realmente dificuldade de viver esse momento. E os profissionais estão aí para ajudar. Para colocar. E cada um tem um tipo de enfrentamento, tem um histórico anterior, né? Com certeza. Para se tornar mais forte ou menos forte, mas todo mundo, no final das contas, acaba sendo afetado. Aqui tem muita questão de automedicação. Ela está colocando uma delas aqui, colocou que o remédio que da vizinha dela, não sei se é vizinha ou parente, deu certo com ela. Mas até que ponto isso seria bom para combater uma depressão, se o remédio deu bom? E outra coisa, será que é depressão mesmo? Exatamente. Será que é depressão? Vamos supor que ela acertou na sorte o remédio. Será que a dose está certa? Por quanto tempo ela vai usar esse remédio? É o resto da vida? É um mês? É um ano? Se ela não tem essas informações, ela não tem que tomar o medicamento. Por isso que ela tem que procurar um médico para ele avaliar se o remédio está certo e dar essas informações. A dose, o tempo, os efeitos colaterais. Avaliar se o medicamento pode estar piorando uma outra comorbidade clínica. Por exemplo, algumas pessoas têm hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Alguns antidepressivos podem aumentar a pressão. Então, ela pode estar melhorada, se sentindo melhor da depressão, mas pior da pressão alta. Então, isso tem que ser avaliado também. Tranquilo. Colocou o nome também, não? Coração muito acelerado, sem motivo, principalmente na noite para dormir, pode ser ansiedade ou começo de depressão? Tem gente, aí tem que procurar mesmo. Não tem como fazer o diagnóstico, né? Assim, mas pode ser sim um sintoma de ansiedade. A ansiedade ela cursa com sintomas físicos. Então, sintomas que a pessoa sente no corpo. Alguns que são muito comuns na população. Taquicardia, que é o coração acelerado, né, ou palpitações, aperto no peito, sensação de falta de ar, dormência nas mãos, na face, tremores, sudorese, dor de barriga. Então, tudo isso pode ser sintomas de ansiedade, mas somente uma avaliação médica para poder confirmar. Para colocar. O pessoal está mandando pergunta lá também para a educadora, Saulo. Tá passando para cá, né? Joia. Porque nós estamos falando para a Rádio Educadora, a Rádio Pop, e o Saulo está mandando para cá para o pessoal participar também. Aqui tinha um ouvinte que mandou para o meu, eles acham meu telefone, ele tem que mandar também para mim, não tem jeito não, né? Um abraço para você aí. A Sandra, ela disse que
como que a gente pode detectar o que é depressão e o que é medo? Ela não sabe, mas que ela tem muito medo de tudo, medo de existir, segundo ela. Ótima pergunta. A depressão, o que é fundamental na depressão, o centro da depressão, são 2 sintomas. Humor deprimido, que seria tristeza na maior parte do tempo, e a anedonia, que é o sintoma que eu comentei anteriormente, que é a perda do prazer ou do interesse em fazer as coisas que a pessoa gostava. Então, isso é o que marca a depressão. O que marca a ansiedade são 2 sintomas também, que são preocupações excessivas e medo. Então, o medo, ele faz parte mais da ansiedade do que da depressão. É que, às vezes, a pessoa pode ter as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas, se essa ouvinte sente muito medo das coisas e sente muita preocupação com tudo que vai acontecendo na vida dela, isso sugere que seja mais para ansiedade do que para depressão. Tem gente que sofre por antecipação, né? Exatamente. O negócio vai acontecer daqui 1 ano e já está sofrendo hoje. Isso aí né? é ansiedade. Ansiedade. Tem muita gente ansiosa, viu, né? Bom dia. Eu não conheço sertralina. Sim, Causa dependência. Falou a Conceição aqui. Vamos lá. Bom, Conceição, a sertralina é um antidepressivo e não causa dependência. Ele não é um medicamento tarja preta, né, ou faixa preta, como muitas pessoas dizem. Ele é tarja vermelha e ele é utilizado no tratamento da depressão e de vários quadros de ansiedade. Ansiedade generalizada, ansiedade social, o toque também. Então a sertralina é um medicamento que não vicia. Agora tem outra questão aqui que é, por falar em toque, eu tenho mania de lavar a mão toda hora. E isso está me deixando terrível, mas eu não consigo segurar, eu não consigo, toda hora estou lavando as mãos. É um toque, né? Pode ser toque? Ou não. O toque, ele é dividido em 2 tipos de sintomas. O pensamento repetitivo, que a gente chama de pensamento intrusivo, e o comportamento repetitivo. A pessoa pode ter apenas um ou os 2. Mas se essa ouvinte tem um comportamento repetitivo de lavar as mãos de forma recorrente, e isso ocupa um grande tempo do dia dela, ou isso causa um sofrimento e uma angústia, a gente pode pensar em toque. Aí somente a avaliação, né, com um profissional para fazer o diagnóstico. Mas se for toque, tem tratamento, então busque ajuda. Eu tinha um tio já falecido, ele tinha mania de lavar as mãos e lavava e ficava com a mão assim, para não encostar em nada. Exatamente. Mas não podia nem chegar perto dele. O outro tipo de sintoma do toque, que é o pensamento, é esse. Nesse exemplo, pode ser que o pensamento era: minhas mãos estão contaminadas, ou elas vão se contaminar. E aí, como o pensamento dele vem de forma repetitiva várias e várias vezes ao dia, isso causa uma angústia muito grande e a pessoa realmente não encosta em nada, porque o pensamento não para de vir na mente. E a pessoa, se viver assim, é uma doença que pode ser incapacitante se não for tratada. Acaba criando um isolamento, né? Exatamente. Essa visão de isolamento. Outra questão levantada é: se nesse período da pandemia o número de casos de depressão lá no consultório aumentaram, se as pessoas ficaram mais doentes também mentalmente? Sim, os números da depressão aumentaram na pandemia. Por outro lado, a procura também aumentou. Então, a população acabou realmente adoecendo, né, com a pandemia, mas ela está buscando ajuda. E os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estão mais cheios na pandemia, porque a população realmente está precisando mais. Bom dia, meu nome é Elaine, gostaria de saber se fluoxetina causa dependência. O pessoal dá... Isso. A fluoxetina é da mesma família da sertralina. Então é um antidepressivo que é indicado para o tratamento da depressão, de alguns transtornos de ansiedade, e é o medicamento tarja vermelha. Então não é tarja preta. Portanto, não vicia. Agora, o detalhe é saber direitinho
a pessoa está procurando um profissional para... Se o medicamento foi prescrito pelo médico, aí eu recomendo que a pessoa faça uso. Se não foi prescrito, não recomendo o uso, porque isso pode ser prejudicial à sua saúde. E os casos assim de suicídio, eu li uma matéria no jornal Folha de São Paulo mostrando que em cidades menores também o número aumentou. O suicídio é um fenômeno muito complexo que tem aumentado e é a segunda maior causa de morte em jovens, perdendo apenas para morte por causas externas, né? Acidentes de trânsito, por exemplo. Então, no jovem a gente tem que prestar muita atenção, e como é um fenômeno complexo, isso envolve a presença de transtornos mentais, alguns aspectos da personalidade, alguns aspectos da biologia da pessoa, de ter realmente uma predisposição. E aí, à medida que a pessoa vai adoecendo, esse risco aumenta. O que é importante a gente ter em mente? Que é possível identificar esse risco e buscar ajuda e fazer o tratamento para que a pessoa não evolua a esse ponto. A Rivânia está mandando uma pergunta aqui que é igual a da Elaine, que o Dr. Matheus já respondeu, viu? Aqui a Rivânia, um abraço para você. Como que... aqui está colocando aqui, pais depressivos pode gerar filhos depressivos? O Lucas do Major Prats. Sim e não. Aumenta o risco por causa da biologia, né, que eu falei da parte genética, mas não necessariamente a pessoa que tem pais depressivos vai ter depressão. Apenas tem um risco maior. Mas se ela levar uma vida mais saudável e realmente procurar a ajuda de um psicólogo, se ela perceber que está ficando mais para baixo, ela pode evitar que ela entre em depressão. E aí, e se ficar com aquilo na cabeça, meu pai agora eu também quero ser. Não, seja bom profissional e, né, mostrar a vida. Tem que ser forte aí para essa caminhada, isso sim. Agora, uma coisa que leva... isso é curiosidade de ouvinte, pessoal, que o José Carlos. O que aparece mais no consultório do Dr. Matheus? Isso é curioso, porque muita gente imagina o psiquiatra atendendo casos de psicoses, e isso depende do perfil, né? Se for um profissional que atende no CAPS, por exemplo, o perfil é diferente. Mas no consultório, o que a gente mais atende são casos de ansiedade. Né? De ansiedade e de depressão. Ganha disparado dos outros transtornos. Porque a população ela está mais ansiosa. E a gente volta naquela ideia, né? Do psiquiatra, ele não é o médico de louco, ele é o médico de quem está sofrendo. E se a população está mais ansiosa, a gente vai acabar atendendo, sim, casos de ansiedade com muita frequência. Aqui um ouvinte não colocou o nome, mas ela disse que o filho dela tem 12 anos e fez agora um laudo mostrando que é uma criança autista e não se sabia. Muitos casos são assim, né? A pessoa tem um comportamento X, mas ninguém percebe. Sim. E nesse caso aqui e o menino aliás, a menina não quer mais nada. 12 anos, né? O autismo ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que os sintomas eles se iniciam na infância, eles podem ser detectados na infância, mas como o autismo ele é entendido hoje como um espectro, então vai desde o caso mais grave até o caso mais leve. Nos casos mais leves, pode ser mais difícil de identificar esses sintomas quando muito, muito novo. Então, com o passar dos anos, né, e a idade, os pais ou os professores, familiares podem suspeitar de que existe alguma alteração e buscar a ajuda de um profissional. Então, em alguns casos pode ser feito o diagnóstico um pouco mais tardiamente, inclusive na vida adulta. Tem alguns pacientes que fizeram o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo depois de adultos. O importante é você identificar que
existe o diagnóstico e buscar ajuda. Que a família tem que ficar bem atenta, então, né? Porque é uma coisa complexa, né? Sim. O tratamento do autismo, ele envolve uma equipe multidisciplinar, né? Com frequência precisa de um acompanhamento psicológico, de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, depende da gravidade, mas entender que o autismo é um jeito de ser, né? Hoje em dia a gente fala muito da inclusão, da neurodiversidade, então entender que o autismo é um jeito de ser, é um jeito diferente de ver o mundo, que a gente tem que respeitar, tem que incluir e entender que o respeito é o melhor caminho para... E compreender, né? Compreender. É difícil, para muita gente é muito difícil, muitos familiares têm dificuldade de compreender, mas é necessário. Aqui tem outras vezes, a Lucinda quer saber de outro remédio, não sei. A Solange também está mandando aqui, Venlafaxina. Deve ser. É tão difícil parar de tomar. Ótima pergunta. A venlafaxina é um antidepressivo que a gente costuma chamar de dual, porque ele age em 2 neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina. O que acontece quando você para de tomar a venlafaxina de forma abrupta? Você pode ter sintomas que a gente chama de sintomas de descontinuação. É como se fosse uma reação do seu corpo sentindo falta do remédio. Então, é muito comum a pessoa sentir dor de cabeça, tontura. Quando ela mexe a cabeça de um lado para o outro, ela sente uns choques, uma tontura, náusea. E isso acontece realmente. O que a gente faz para isso não acontecer? A gente faz um desmame da medicação. A gente vai reduzindo gradualmente a dosagem e depois suspende. Então, quem toma venlafaxina não pode parar de uma vez o remédio, porque pode sentir isso. Aqui ela citou, a Lucinda citou Escitalopram. Escitalopram. Deve ser. Eu estou custando para poder decifrar aqui os hieróglifos da vida. O escitalopram também é um antidepressivo, né? Da família da sertralina, da fluoxetina, que os outros ouvintes mandaram, que serve para o tratamento de depressão, de alguns transtornos de ansiedade, do toque, e também a tarja vermelha, que não vicia. Os ouvintes estão bem preocupados aqui com a medicação, viu? Sim, esses são os medicamentos que a gente usa realmente no dia a dia. Então, uma quantidade significativa das pessoas que fazem tratamento de depressão e de ansiedade vão acabar usando escitalopram, fluoxetina, sertralina, venlafaxina. Tem o Zolpidem também, né? O Zolpidem é um indutor do sono, que ele é utilizado para o tratamento da insônia, que inicialmente ele foi lançado com a promessa de que não viciava, mas a gente tem percebido com os passados anos que ele pode sim causar dependência. Então, até o uso do Zolpidem ele tem que ser feito com orientação e acompanhamento médico. Com controle, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, sou uma pessoa que não tem sono à noite. Se tiver alguma coisa para fazer no outro dia, piora. É ansiedade, né? Não tem como. O sonho dela é tirar a carteira de habilitação, mas não tem coragem, não consegue, chora na hora que vai encontrar. É uma ansiedade. Tem gente para tirar a carteira de habilitação? Tem alguns pacientes que buscaram ajuda para conseguir tirar a carteira de habilitação e conseguiram tirar, porque à medida que a gente faz o tratamento, a pessoa consegue controlar os sintomas de ansiedade, tanto com medicamento, tanto com acompanhamento psicológico, com exercícios de respiração, de relaxamento. Ele consegue controlar a ansiedade naquele momento e conseguir fazer, né, a atividade, aquele teste, a prova. O importante é você procurar alguém, né? Procurar ajuda. Às vezes você não tem força para resolver, nem sabe quais os caminhos, né? Isso, exatamente. Muitos ouvintes perguntaram dos medicamentos, né? A maioria eu respondi que ele não vicia, porque esse é o medo de muita gente, que o antidepressivo vai viciar, que é um mito. Que o antidepressivo vai deixar a pessoa com muito sono, dopada, também é um mito. Que o antidepressivo vai engordar, que a maioria deles não engorda. Então, fique tranquilos, busque ajuda. O tratamento, na maioria das vezes, ele não é por
um tratamento prolongado para o resto da vida. Então, a pessoa vai fazer o tratamento por alguns meses e depois a gente vai tirar o remédio. Mas somente a avaliação médica que vai guiar isso. Se tem um problema, buscar uma solução, exatamente, né? É claro. Doutor Matheus está lá no Cardiocenter? Cardiocenter. Da irmã Beata, 468. Exatamente. Tem o telefone 3221-4580. Pode procurar o doutor Matheus lá, Barros Antunes, que é de uma família de guerreiros. Desde o avô dele com quem eu trabalhei, o doutor Oswaldo Antunes. Exatamente. Aquela época era diferente. Sim. Os enfrentamentos eram bem complexos, né? E agora dando continuidade aí à vida e doutor Matheus atendendo. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui novamente, esclarecendo as dúvidas da população, e estou à disposição, quem quiser, né, tirar mais dúvidas, pode até acessar a rede social, meu Instagram é @mundodamente, posso responder mais pessoas por lá também. Aí, ó, @mundodamente, Instagram, né? Isso. Leva um abraço lá para seu pai, sua família. Pode deixar. Viu? Bom demais mesmo, viu? Esse é o programa Comando da 7. Pop 95. Pop 95 Educadora 844.